Bom dia. Os senadores votaram um projeto que permite empréstimos a consórcios de estados e municípios. Este foi um dos assuntos aprovados na ordem do dia desta terça-feira. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que permite a contratação de operações de crédito internas ou externas por consórcios públicos estaduais ou municipais. Um consórcio público é criado quando 2 ou mais municípios ou estados assinam um contrato que origina uma pessoa jurídica para desenvolver ações de interesse coletivo. Pela proposta, os consórcios não podem ser estabelecidos com o objetivo único de obter crédito. Além disso, cidades com menos de 90 mil habitantes estão autorizadas a contratar empréstimos externos. Por exemplo, o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma obra que atende no interior ou mesmo na capital de qualquer estado aos interesses múltiplos de municípios circunvizinhos. Aí é onde aparece o consórcio. Consórcios municipais, intermunicipais e consórcios interestaduais é uma grande solução que já é usado por toda parte do mundo. A união faz a força. O texto segue para promulgação. A cidade paulista de Hortolândia vai ser beneficiada com um empréstimo de mais de 40 milhões de dólares, com o objetivo de financiar parcialmente o programa de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável do município. Hortolândia há muito tempo está esperando esse recurso que vai ser usado para uma melhoria da qualidade de vida da população dessa cidade tão querida do estado de São Paulo. Foram aprovados os nomes dos diplomatas Evandro de Sampaio para ocupar o cargo de embaixador do Brasil na Suíça e de Tovar da Silva Nunes para embaixador na Rússia. Senadores querem colocar na lei a obrigatoriedade da prisão do réu a partir da condenação em segunda instância. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne hoje pela manhã e debate também 4 propostas que interferem na vida de crianças e adolescentes. Um dos projetos em discussão na CCJ altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudando o processo de escolha dos integrantes dos conselhos tutelares. Outra matéria pautada para esta quarta amplia os casos de perda de poder familiar. A perda ou suspensão do poder familiar pode ser decretada judicialmente nos casos previstos em lei e quando há descumprimento sem justificativa dos deveres e obrigações dos pais. Pela proposta, os pais perderiam esse poder também quando cometerem crime doloso contra o cônjuge ou companheiro com a mesma responsabilidade perante os filhos. Da mesma forma, estupros ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeitos à pena de prisão, podem levar à perda do poder de família. Essas penalidades também seriam aplicadas no caso de pais separados. A comissão também pode votar a proposta que aumenta as penas previstas para os adultos que usam menores de idade na prática de crimes. E os senadores podem decidir ainda sobre o projeto que estabelece em lei que o trânsito em julgado, ou seja, a decisão final sem a possibilidade de recursos, se dará a partir da condenação penal em segundo grau. Primeiros socorros nas instituições de educação básica, prevenção do diabetes, doenças raras, são temas em discussão hoje na Comissão de Assuntos Sociais. E a reunião começa com a apresentação de um relatório de gestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Primeiro, nós temos uma participação muito especial, que é do Jarbas Barbosa da Silva Júnior, que é o presidente da Anvisa, que vai apresentar o relatório da sua gestão. Então, nós estamos convocando, todos os nossos membros para prestigiarmos e vamos poder também fazer perguntas, Mas realmente todos temos muito interesse em saber o andamento, esse tempo que ele foi presidente da Anvisa e como vislumbra o futuro. Agora, depois nós temos uma deliberativa, que é o PLC 56 de 2016, que é do deputado Marçal Filho e o relator é o senador Caiado. E ele institui a política nacional para doenças raras no SUS.
né? Pela primeira vez nós vamos ter isso, com o objetivo de proporcionar o acesso aos serviços e aos cuidados adequados aos pacientes diagnosticados com alguma forma de doença rara. Então, em vez de ficar aquela história de ter liminar na justiça, liminar, aí o prefeito não paga, o governador não paga, e a pessoa fica, às vezes, como a gente ouviu hoje, até 30 dias sem receber um medicamento, ela pode morrer. Vamos ver agora o que mais está previsto nas comissões do Senado agora pela manhã. Reunião daqui a pouco, às 9 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na pauta, um dos projetos torna obrigatória a organização e apresentação de informações técnicas e dos preços dos serviços de telecomunicações oferecidos aos usuários. Também às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional, haverá audiência pública para discutir o atual modelo de produção e exploração de petróleo e gás natural e os impactos sobre o financiamento das políticas públicas no Brasil. Às 10 horas, na Comissão de Relações Exteriores, haverá sabatina de 2 embaixadores para representar o Brasil na Etiópia, Djibouti e Sudão do Sul e também na Austrália, Papua Nova Guiné e outros países da Oceania. Às 10h05, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cartões de Crédito se reúne para examinar o relatório final dos trabalhos. Às 10h30, a Comissão de Educação faz audiência pública para debater projeto que trata do apoio nas escolas aos alunos com deficiência. Às 11 horas, na Comissão Mista da Medida Provisória 838, haverá audiência pública para debater as mudanças trazidas pela MP, que reduziu o preço do óleo diesel, uma das reivindicações da última greve dos caminhoneiros. E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle tem reunião prevista para as 11 horas. Na pauta, entre outros, o projeto que torna obrigatória a disponibilização de balanças de precisão no comércio varejista que ofereça produtos lacrados, a fim de possibilitar a conferência do peso pelos consumidores. Unidades de saúde terão prazo de 5 dias para notificar à polícia e ao Ministério Público casos de violência contra a mulher atendidos pelos profissionais. É o que prevê projeto aprovado pelo Senado, que foi enviado à Câmara. Hoje, quando os hospitais ou centros de saúde atendem qualquer caso de violência doméstica ou sexual, os profissionais são obrigados a preencher uma ficha com todas as informações sobre o atendimento e encaminhar para uma base de dados sobre violência do Ministério da Saúde. O objetivo é orientar políticas públicas de proteção às mulheres. Os serviços de saúde também fazem um trabalho de acolhimento e orientação às vítimas de violência. A questão da violência contra a mulher, pela forma que está colocada, né, a legislação penal e a legislação Maria da Penha, são crimes que precisam que ela denuncie. Então, o que o profissional de saúde faz? Ele acolhe aquela situação, né, identifica e faz toda a sensibilização e empoderamento dela para que ela perceba que muitas vezes aquela doença, aquele sofrimento que ela está apresentando é em decorrência de uma situação de violência que ela está vivendo e que ela precisa interromper isso. Né? Então, que ela precisa de ajuda e precisa denunciar, porque ela tem uma lei hoje no Brasil que possibilita que ela seja cuidada de uma forma diferenciada, né? E que interrompa principalmente essa situação. O que muda com a proposta aprovada pelo Senado é que, além dessa notificação ao Ministério da Saúde, as unidades de saúde públicas e privadas terão que informar os casos de violência doméstica às autoridades policiais ou ao Ministério Público em um prazo de 5 dias. O autor da proposta, senador Eumano Ferrer, acredita que a mudança na lei poderá reduzir a subnotificação dos casos de violência. A mulher, muitas vezes violentada, sofreu um constrangimento, repito, geralmente de natureza familiar ou doméstica, era por razões que não nos interessa aqui esclarecer, talvez um temor ou mesmo temendo um revide, elas não fazem a devida
digamos, notificação, não procura a delegacia. A partir de agora, tendo 5 dias úteis para notificação e tendo encaminhamento para a autoridade competente, essa lei sai do papel e se torna efetivamente uma lei que vai ter uma aplicação imediata e prática e principalmente de resolutividade em relação à nossa luta de combate à violência contra a mulher. Mais um instrumento garantidor da proteção da mulher diante de, infelizmente, de casos cada vez mais correntes de violência de todos os tipos, não só sexual, a violência física, a violência psicológica, a agressão à mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. O fim de semana marcou o encerramento da segunda edição da Campus Party na capital da República. O maior encontro de tecnologia do país começou na quinta-feira da semana passada e trouxe mais de 70 mil pessoas ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Sabe aquele lugar para onde você vai quando quer aprender ou lançar tecnologia, aplicativos, startups, empreendedorismo e até games? Então, esse lugar é aqui, Campus Party Brasília. 4 dias, 24 horas por dia. Vamos ver o que está rolando lá dentro? Essa aqui é a chamada Arena, espaço onde ficam os campuseiros mesmo, pessoas que compraram ingresso e vêm aqui trocar experiências, participar de workshops, assistir a palestras ou simplesmente jogar e se divertir. As pecinhas elas vão voando, as folhinhas, e aí você às vezes perde noção de onde é que elas estão e você não consegue ir agarrando todas. Tenho meu canal do YouTube, então eu tenho que trazer o computador para editar vídeo, essas coisas, mas eu não estou fazendo só isso. Eu trouxe também um arcade, que fui eu que fiz, foi um projeto pessoal meu para o pessoal jogar. Eu estava ontem, por exemplo, trabalhando em pôr ele para funcionar. O computador eu uso para editar vídeo, eu vou dar uma palestra mais tarde, então daqui a pouco eu vou terminar de preparar a palestra e a gente acaba fazendo um monte de outras coisas. Aqui é Open Campus, um espaço aberto, gratuito, para trazer toda a família. É nesse espaço que ficam as startups e aqui também que tem mais entretenimento. Olha só, aqui do meu lado estão os simuladores. Aqui atrás de mim ficam os robôs e desse lado aqui, os drones. Isso aqui é um curso de automação residencial feito por um aluno de 8 anos. Então, o nosso trabalho é realmente desenvolver essas habilidades futuras nas crianças para impulsionar a humanidade e a educação. A gente está com praticamente o dobro de inscrições que eram esperadas. Esperava-se 3.500 campuseiros, a gente está com quase 7.000 campuseiros inscritos. A área aberta à visitação do público, a Open Campus, está linda, a gente espera aproximadamente 120 mil pessoas em 4 dias de evento. E o Senado está participando forte também aqui da Campus Party Brasília, inclusive vai fazer uma maratona hacker. São desenvolvedores de software, programadores que, frente a um desafio proposto por alguém, desenvolvem software para resolver algum problema. No nosso caso, já que Senado tem dados abertos no seu portal, já que Câmara tem dados abertos no seu portal. Com base nesses dados que estão lá abertos, eles desenvolvam soluções criativas, inovadoras, que permitam ao cidadão visualizar o processo legislativo de forma mais clara. Uma outra competição chamada Desafio, baseada, a nossa ideia, a nossa proposta para os campuseiros é que, com base na visitação ao Congresso Nacional, para que os inscritos possam desenvolver, então, um aplicativo, sim, com uma pegada de realidade virtual ou realidade aumentada, em que mesmo que você não esteja em Brasília, no prédio do Congresso, por exemplo, você possa visitar o Congresso. E para terminar o dia, nada como descansar nessa poltrona enorme aqui. Ela é feita só de coelhinho da Mônica, o Sansão, lembra? E aí, curtiu? Até mais! Uma lei publicada hoje no Diário Oficial da União vai facilitar o dia a dia dos advogados. Ela cria o Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil. A página na internet servirá para a publicação de atos, notificações e decisões da OAB. A lei entra em vigor dentro de 180 dias a contar desta quarta-feira.